Então hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus, para que você entenda por que muitas vezes Deus ele se cala. E eu vou começar aqui em Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim, ó: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então preste atenção aqui, por gentileza. Diga assim comigo, ó, versículo 22. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Isso nos leva a crer, se Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco, tudo nos leva a crer que os discípulos não queriam entrar no barco. Bispo, a minha tradução diz: Jesus ordenou. Ele teve que mandar. É para entrar no barco. E às vezes nós passamos por coisas na vida da gente que nós não queremos passar, mas Jesus diz: você vai passar por isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nada coopera para o nosso mal. Deus tinha um plano nisso, um plano. Então, se você está passando por um problema, por uma situação difícil, eu não sei o que é que você está enfrentando, e você diz: bispo, eu não queria estar passando por isso, saiba que tudo vai terminar em bênção para você, que Deus sabe o que faz. Diga assim comigo: Deus está no controle. Às vezes a situação é tão difícil que a gente não consegue ver Deus, mas Ele sempre está no controle. A Bíblia diz que Jesus subiu num determinado monte, ele foi orar. E aí, resumindo, para não prolongar muito o assunto, a Bíblia diz o seguinte, que os discípulos estavam no barco, versículo 24, o barco já estava a considerável distância, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quantas vezes, senhores, nós estamos no barco dessa vida e nós não queríamos estar lá, mas Jesus mandou que nós entrássemos no barco, e nós estamos naquele barco, porque Deus tem um propósito com tudo aquilo em nossas vidas. E parece que o barco está a uma considerável distância de Jesus. Quantas vezes temos a impressão que Jesus está longe de nós, pela situação que nós estamos vivendo, mas Ele está ao nosso lado, e nós não estamos vendo. Ele está no controle de tudo. E a Bíblia diz que o barco estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes o nosso barco tem sido castigado pelas ondas, pelos problemas, e o vento sopra forte, e a situação é contrária sempre, e você pensa: Jesus me pôs numa fria? Foi Ele que me mandou entrar nesse barco? Olha a minha situação, olha como eu estou. Isso é para que os senhores entendam o seguinte: não caia nessa mentira que dizem por aí, para atrair pessoas, que quem é de Deus não tem problema. Nós passamos sim por lutas, passamos sim por tempestades, enfrentamos sim dificuldades, muitas vezes o vento sopra contrário, mas Jesus sempre nos dá a vitória. A Bíblia diz no versículo 25: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Enfim, todos conhecem a história.
que no final, tiveram que olhar para Jesus e dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Agora, o que eu gostaria que os senhores entendessem é o seguinte: observe que Jesus chegou quando parecia que não tinha mais jeito. Parecia que Jesus estava atrasado. O barco estava quase afundando. Parecia que Jesus tinha colocado os discípulos numa fria, o vento soprando o contrário, o barco sendo castigado, os discípulos gritando: vamos morrer! E de repente chega Jesus andando sobre as águas. Tranquilo, porque ele sabia que estava tudo sob controle. Repito, senhores, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que hora que Jesus chegou? Na sua Bíblia, pastor, fala diferente, No versículo 25, a minha fala: alta madrugada, Jesus foi até eles. Na sua Bíblia fala: quarta vigília da madrugada. Observe o seguinte: Jesus chegou no finalzinho, gente. Depois que os discípulos estavam em uma situação complicada, o barco já estava quase afundando. Quase afundando, o vento era contrário. Com certeza eles oraram, mas Deus, estava em silêncio. Mas na última hora da madrugada, Jesus chegou. No final, quando parecia que estava tudo perdido, o milagre aconteceu e ele andou sobre as águas. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes o vento sopra contrário, parece que Deus nos colocou numa fria, porque foi Jesus quem tinha ordenado que os discípulos entrassem no barco. Parece que o barco vai afundar. Jesus não chega. Parece que ele está atrasado. Nem sinal de resposta. Mas alta madrugada, quer dizer, quando parece que não tem mais jeito, aparece o Senhor Jesus com a resposta, com a solução, dizendo para você exatamente o que ele falou para os discípulos: porque sois tímidos, homens de pequena fé? Tenham fé. Você acha que eu ia deixar vocês perecerem? Nem que for os 45 minutos do segundo tempo, nem que for na última hora, o socorro virá e não tardará. Deus não vai ficar em silêncio para sempre. A Bíblia diz que Deus está trabalhando, e Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Gostaria que o pastor passasse a visão dele sobre essa palavra, pastor, sobre o silêncio de Deus, sobre o horário que o Senhor Jesus chegou, que o Senhor desse a sua visão, para que todos entendessem, porque muitas vezes parece que nós estamos nessa situação aqui, O vento está soprando forte e a gente pensa assim: Jesus me colocou numa fria. Cadê Deus que não chega? Bispo, só para a igreja entender, a expressão quarta vigília da madrugada, preste atenção que isso é importante. A madrugada dos judeus eram dividida em quatro. Primeira vigília, 4 vigílias. Primeira vigília das 6 às 9. Segunda vigília das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3. Quarta vigília das 3 da madrugada às 6. Então vamos imaginar a seguinte situação: os discípulos entraram em alto mar. Quando anoiteceu, veio a tempestade. Você sabe que remar é uma coisa muito cansativa. Alguém já remou aqui ou não? Se você já remou, principalmente se você está remando contra a maré, é ou não é? O senhor acredita aqui que
eles foram para o barco, né? Tudo indica aqui, na primeira vigília da madrugada, né? Mais ou menos. Sim, sim. Então entraram no barco, mais ou menos que horas, vamos dizer? 6, 6 e meia, quando estava começando a escurecer. Então, imagine só, quem já remou sabe que se você remar 15 minutos contra a maré, você fica exausto. Só que eles estavam em 12, eles foram se revezando. Então imagine só, primeira vigília, aquele desespero, tempestade, ondas, o barco parece que vai afundar. Cadê Jesus? Jesus, como o bispo disse, nos colocou nessa situação. Passou a primeira vigília da noite, Jesus vai vir, nada. Quem sabe na segunda vigília, e remando, e remando, e remando, nada de Jesus aparecer. O dia amanhecendo. Terceira vigília da noite, aquele desespero, e eu imagino que na terceira vigília da madrugada, eles já estavam exaustos, exauridos, já não havia mais força. Quando vem a quarta vigília, aparece Jesus andando sobre as águas. Agora olha só, qual é o horário mais escuro da noite? Você sabe ou não? Tem gente que pensa que o horário mais escuro é a meia-noite, não é não. O horário mais escuro da noite são as últimas meia hora antes de clarear. Então, quem trabalha na madrugada, quem dirige na madrugada, sabe que essa última meia hora, que foi na quarta vigília onde Jesus apareceu, foi exatamente no horário mais escuro da noite. Então, eu quero transmitir para você duas coisas a respeito disso. Primeiro, Jesus virá muitas vezes naquele momento em que você estiver completamente exaurido, sem forças. Na hora, Jesus virá muitas vezes na hora que nós estivermos vivendo um momento de maior escuridão. Sabe qual é o problema, bispo? De todos nós, em geral, é que enquanto nós temos força, nós estamos aqui, ó, na força do braço. Às vezes Jesus está olhando, está deixando você lutando e lutando e fazendo das tripas o coração para resolver um problema, e Jesus está deixando. Aí quando você não tem mais forças, você ficou completamente exausto, aí Jesus aparece nas horas mais escuras da noite, nos momentos mais escuros da nossa vida. Então isso aqui é um grande exemplo. Deixa eu te dizer uma segunda coisa a respeito disso. Um pouquinho antes, por que Jesus chegou e cobrou? Vocês não têm fé? Vocês ainda duvidam? Porque um pouquinho antes eles tinham visto com os próprios olhos Jesus alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Então, entenda bem, na hora da tempestade, o que eles tinham que pensar? Eu acabei de presenciar um milagre extraordinário. O mesmo Jesus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes é o Jesus que vai nos livrar da tempestade. Quando você vive um momento difícil, parece que tudo está perdido, lembre-se das vitórias passadas que Deus te deu. E pense o seguinte, né, pastor? Se Deus nunca me abandonou, se Deus nunca te abandonou, não é agora que Ele vai te abandonar. Lembra das vitórias, dos milagres que você já viveu, e todas as vezes Deus foi com você, e Ele continuará sendo. Pastor, a pergunta é a seguinte, bispo: será que o Deus que tem sido conosco até hoje vai nos abandonar agora? Será, pastor, que Deus nos tirou do mundo? Eu, você, Deus tirou cada uma dessas pessoas do mundo lá fora, para permitir que nós fôssemos derrotados na presença dEle? É só analisar o seguinte, bispo. Primeiro, Deus não chama ninguém para o fracasso. Segundo, quando Saul subestimou Davi, dizendo assim: você não pode lutar contra esse gigante, Davi falou: rei, o negócio é o seguinte, eu cuido das ovelhas de meu pai,
E quando veio um leão e um urso, eu lancei mão deles e os matei. O Deus que me livrou do leão e do urso vai me dar a vitória contra esse filisteu. Então, o ser humano tem a mania de olhar para trás. Já que você vai olhar para trás, use o seu passado para construir o futuro. Lembre-se dos momentos difíceis que você viveu e que você achou que ia ser o seu fim, mas Deus mudou a tua sorte. Uma outra coisa bastante interessante, pastor, é o seguinte, que Jesus chegou na quarta vigília da madrugada, ou seja, na última hora. Às vezes ele chega na última hora. Na última hora. Ele não dá sinais de que ele vai chegar. Ele chega de repente, né? Então, essa pessoa, assim como nós, podemos estar passando por um momento aonde você fala, cadê Deus? E a hora que você menos espera, que parece que tudo já foi por água abaixo, é quando Jesus chega, né? E é importante, bispo, para nós como ministros do Evangelho, ensinar as pessoas na igreja a lidar, como se comportar durante o silêncio de Deus. Exatamente. Porque a maioria das pessoas não conseguem se comportar, porque as pessoas são dominadas por pensamentos do tipo, Deus me abandonou, se Deus fosse comigo isso não estaria acontecendo, será que a minha fé é tão pequena? Não é que a sua fé é pequena, não é que Deus lhe abandonou, não se deixe dominar por pensamento desse tipo. Como que você se comporta nos momentos do silêncio de Deus? Você permanece confiando, por quê? Porque Jesus virá, nem que seja na quarta vigília da madrugada, mas ele virá. Pastor, por que isso acontece? E inclusive nós sabemos como pregadores da palavra, é o motivo, pessoal, senhores, pela qual as pessoas mais abandonam a Deus. Pensam que não terão lutas, pensam que não passarão por provas, não sabem como se comportar, como o pastor disse, no momento do silêncio de Deus. E aí, pregadores falsos e mentirosos ensinam o que, pastor? Se você está enfrentando uma luta, é porque você não é de Deus. Então Daniel não era de Deus, porque ele foi lançado na cova dos leões. Paulo e Silas não era de Deus, então, porque eles foram lançados na prisão. O diabo está na tua vida, é o que pregam. O diabo está na tua vida. Se você não está vencendo, é porque você está em pecado. Então, os grandes homens da Bíblia, todos eles enfrentaram momentos difíceis. Estavam em pecado, pastor? Deus não estava com eles? Estavam sendo castigados? Então isso significa que tribulação não significa que Deus está nos reprovando. Bispo, dentro dessa linha, o senhor mencionou Daniel, a gente pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego, me veio uma situação aqui na mente. Quando Nabucodonosor, ele disse para o Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente, e eu quero ver quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego: fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha. Mas olha só, bispo, ainda que ele não nos livre, fique sabendo, ainda que ele não nos livre, que nós não adoraremos a estátua que você levantou e nem nos prostraremos diante de outro Deus. Quantas pessoas têm essa fé para dizer, Deus pode me livrar, mas ainda que ele não me livre, eu não me rendo a esse sistema, eu não me rendo a essa realidade que eu estou vivendo, eu não me entrego. Ou seja, com vitória ou sem vitória, eu vou perseverar em Deus. E quando eles disseram, bispo, ainda que ele não nos livre, será que Deus ia deixar eles na mão? Com certeza não, né? Nunca, jamais, em tempo algum. É a mesma coisa Jó. Olha a confissão de fé de Jó: ainda que ele me mate,
eu continuarei confiando nele. Você acha que Deus ia matar Jó? Exatamente, eu lembrei desse versículo agora enquanto você falava sobre os 3 jovens. Eu lembrei de Jó dizendo isso. Enquanto todos mandavam, ele abandonar a fé, criticava Jó, a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele usa a expressão, depois de ter perdido 10 filhos, perdido toda a riqueza dele, pastor, depois de estar doente, se coçando com um caco de telhas, ele usa a expressão: ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, eu continuarei confiando nele. Ou seja, gente, aconteça o que acontecer, continue amando a Deus, continue perseverando, porque quem é de Deus enfrenta batalhas, enfrenta guerras, enfrenta lutas, mas ele só fracassa se ele desistir. Então, só podem falar que você fracassou, que você está fracassado, se você desistir, porque enquanto você estiver lutando, Deus vai te dar vitória. No final, a gente vence. No final, dá tudo certo. Bispo, olha só o que é a fé. Lembram? Olha só. Eles dão risada, pastor, que eu brinco muito com eles e falo sempre: pessoal, olha, a frase que eu uso muito assim, no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Porque no final vai dar tudo certo. Com certeza. Inclusive, se for analisar, nós falamos aqui de Jó. Olha só, pessoal, o que é um homem que nos inspira a continuar acreditando em Deus até na pior das circunstâncias. Jó tinha uma doença de pele, pegou uma doença, a pele dele virou uma crosta. Ele pegava um caco de telha para se coçar, e à medida que ele se coçava, a pele ia raspando. Um dia ele disse assim: olha só, eu sei que meu Redentor vive, ele por fim se levantará. Aí ele diz assim, ainda que seja consumida a minha pele, todavia em minha carne eu verei a Deus. Por que ele disse isso? Porque coçando com um caco de telha e a pele raspando, ele falou: ainda que eu esteja na carne viva, que se consuma toda a minha pele, contudo eu verei a Deus. Olha que coisa fantástica. Ou seja, todos nós já tivemos alguma perda na vida. Você pode ter perdido tempo da sua vida, pode ter perdido tua saúde, você pode ter perdido um bem, uma casa, um carro, um emprego importante, e é difícil lidar com as perdas da vida. Agora imagine Jó subindo nesse altar, pegando esse microfone e dizendo para vocês: ninguém teve mais perdas do que eu, e eu acreditei em Deus, e por isso ele reverteu o meu cativeiro. O segredo então Deus, nós observamos que durante toda a prova de Jó, Deus se calou, O segredo ainda que Deus esteja em silêncio, o que deve sair da tua boca repita comigo bem forte: o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Amém? Sabe que você estava falando dos 3 jovens, eu achei interessante porque pregam por aí que quem é de Deus não pode ter luta, Mentira, conversa fiada, balela. Os 3 jovens, quando foram lançados na fornalha, mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ela ficou 7 vezes mais quente. Lançaram os 3 amarrados. Deus permitiu que eles fossem para a fornalha, só que lá dentro tinha alguém com eles. Hora que o rei mandou abrir para ver aqueles jovens, pensando que ia encontrar apenas churrasco, Apenas churrasco. A Bíblia diz que o rei ficou espantado e disse assim:
Não foram 3 os homens que eu lancei na fornalha? Foram. E eu não lancei os 3 amarrados? Sim, ó rei. Mas eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha, e eles estão passeando pelo fogo. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses, era Jesus Cristo. O diabo pode nos lançar na fornalha, Deus vai permitir, mas Jesus Cristo estará conosco. E o inimigo vai ter que olhar e vai ter que dizer: eles estão no fogo, mas não estão se queimando, eles estão passeando no meio da fornalha. Agora, essa é a sua fé? Passa pelo fogo e aguenta firme, porque Jesus está com você lá dentro da fornalha. Ô bispo, vocês estão cantando uma canção, cantou pela manhã, que diz que tem gente que já montou a arquibancada para assistir sua derrota, não é? Isso aqui que o senhor falou é muito forte. Isso aqui não tem como isso não inspirar a sua fé. Eu vou até fazer uma simulação, se o bispo me permitir, ó. Fica à vontade. Como se eu fosse Nabucodonosor, porque a Bíblia diz que Nabucodonosor sentou para ver o fogo acabar com os 3 jovens. Então ele mandou amarrar, aqueceu a fornalha 7 vezes mais, sentou. Você sabia que tem muita gente comprando camarote especial, cadeira VIP, só para assistir sua miséria? Só para te ver na lama? Tem muita gente assim. Tudo que eles querem, né, pastor, é ter uma notícia ruim a nosso respeito, para falar assim: tô sabendo que o fulano está numa pior. Porque mentira tem perna curta, mas corre que é uma desgraça. E quando não chega a notícia ruim, né, pastor? Sim. Eles inventam, né? Sim, muita gente está assim, ó, desse jeito que eu estou aqui hoje, ó. Agora, sentado de camarote, foi isso que Nabucodonosor fez. Eu quero ter o gostinho de ver esses 3 jovens se acabando. De repente ele dá uma olhada, não acredito no que eu estou vendo. Cacilda. Ele levanta assustado. Caramba! Não é? Caraca! Meu Deus do céu, se existisse essas gírias aí, ele teria falado, né? Meu Deus do céu, o que é isso que eu estou vendo? O que é isso? Aí ele chama os servos. Meu Deus, eu estou ficando louco. Não foram 3 homens amarrados que a gente lançou na fornalha? Ele ia falar mais ou menos igual o povo de Prudente. Oxe, que isso? Eu lancei 3. Aff! É interessante. Aff! É interessante, bispo. Ele pediu a opinião dos servos dele a respeito daquilo que ele tinha feito. Peraí, não foram 3 jovens? Ele deve ter pensado. Ele ficou meio, acho que ele pensou assim: eu tô ficando louco. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando louco. Eu tô com problema, né? E de repente, não eram 3, não estavam amarrados? Porque eu vejo 4. O último deles é semelhante ao Filho dos deuses. Aí ele diz assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam da fornalha. E a hora que eles saem, viraram celebridade, bispo. Viraram celebridade. Viraram outra coisa, celebridade. pastor, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. O povo juntou para ver quem são esses homens. Deus não vai permitir que o teu inimigo assista e veja a tua derrota. Vamos imaginar aqui, ó, o bispo é o Sadraque, Mesaque e Abednego. O povo chegou assim. Mas nem cheiro de queimado? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus é fiel. Isso me lembra, bispo, isso me lembra o rei Dario correndo de manhãzinha, chega na boca da fornalha, da cova, né? Daniel, dar-se-ia o caso, quer dizer, seria possível que o teu Deus, que você serve continuamente, teria te livrado dos leões? Aparece Daniel ileso. Ó rei, o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E sabe o que eu descobri? Que leão gosta de carne. Leão é carnívoro. Daniel andava em espírito, não é? A gente não fala assim, ó,
quando alguém, um cristão, pisa na bola, a gente não fala assim, e o fulano estava na carne. O que significa estar na carne? Não estava em espírito, não estava em oração. Daniel estava em espírito, os leões não sentiram o cheiro de carne, não fizeram um arranhão nele. Então, se você andar em espírito, não tem conversa não, bispo. Se a pessoa andar em espírito, não tem conversa. O diabo não pode tocar em você. Isso significa nesta noite, porque nada disso aqui foi preparado, que Deus está falando para você. Você pode estar na fornalha, eu estou lá com você. Você está na cova dos leões, nesta noite, neste momento, você que está aqui, você que está assistindo, Deus está mandando anjos para fechar a boca do leão. Deus está mandando anjos para fechar a boca do leão na tua vida, em nome de Jesus. Um outro caso interessante, pastor, para que possamos finalizar, é sobre o silêncio de Deus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas está lá em João 11:40, que é o caso da morte de Lázaro, né? Que a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro. Jesus, ele era amigo de Lázaro, né, pastor? A Bíblia diz. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus: ora, está doente aquele que o Senhor ama. O que uma pessoa humana, humanamente falando, faria? Está doente aquele que você ama. Discípulos, arrumem tudo, vamos correr. O que Jesus fez? Ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Bispo, desculpa te cortar. Estava enfermo quem? Lázaro a quem? Aquele que o Senhor ama. Quer dizer que aquele que Jesus ama também fica doente, porque estava enfermo Lázaro, aquele que tu amas. A doença pode até vir, eu quero vê-la permanecer na vida do povo de Deus. A doença pode até vir, mas no nosso corpo ela não fica. Agora, pastor, por que Jesus ficou 2 dias onde ele estava, sendo que ele sabia que a viagem era longa? Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha nada. Ele ia falar o quê? Ligue para o mototáxi? Não tinha jeito, né? Deve ter ido a pé, não sei. Demorou mais 2 dias para chegar lá. Possivelmente. Quer dizer, ele não saiu apressadamente. A hora que avisaram, está doente aquele que o Senhor ama. Tá bom. Ficou mais 2 dias em silêncio, fez o que ele tinha para fazer. Chegou lá, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Aos olhos humanos não tinha mais jeito. Dizem por aí que Deus tarda, mas não falha. Eu digo para você que Deus não falha e não tarda. Ele chega na hora certa. Quando ele chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro estava morto. A primeira coisa que as irmãs de Lázaro falaram para o Senhor quando ele chegou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus chorou. Acredito que por ver tanta incredulidade. E aí Jesus parou de frente, está lá em João 11, tá? Bispo, antes do senhor concluir, me permita fazer um comentário? Porque para muita gente, Deus é o Deus do passado e do futuro, nunca o Deus do presente. A irmã de Lázaro falou assim: mestre, se o senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: se você crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Quer dizer, aí ela fala assim: mas mestre, eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição do último dia. Então, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deus do passado. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Deus do futuro. Então, ele era o Deus do passado, ele era o Deus do futuro. Ele só não era o Deus do presente para Marta e Maria. Isso é importante porque muita gente está assim. Por exemplo, o meu Deus, o Deus dele é o Deus do futuro. Puxa, Deus abriu o mar,
Deus tirou a água da rocha, ele fica admirando os milagres do passado, mas agora no presente ele não crê. E outros ficam assim: um dia no céu haverá paz, né? Não haverá doenças, etc, etc. Mas quantos são capazes de crer no Deus do presente? Porque quando Deus se revelou a Moisés, Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus falou: eu sou o grande eu sou. Por que ele se apresenta como eu sou? Porque eu sou é um verbo que indica presente, pode ser usado em qualquer dia, em qualquer hora. Ele não é o grande eu era, nem o grande eu serei. O grande eu sou. E eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus aí agora. Moisés perguntando para Deus, você perguntando para Deus: qual é o nome do Senhor? Eu sou o grande eu sou. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do já. Diga: o nome do meu Deus é já. Aí elas falaram assim: pastor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, o senhor chegou atrasado. Elas estavam limitando o poder de Deus. Ora, senhores, não podemos limitar o poder de Deus. Elas criam em um Jesus que podia apenas curar. Para Jesus curar e ressuscitar é a mesma coisa. Até os judeus disseram: puxa, ele curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Eles estavam dando a situação por perdido. Agora não dá mais, chegou tarde, agora já era. Mas Jesus sempre tem tudo sob controle. Ele nunca chega tarde, ele sempre chega na hora certa. Todo mundo estava querendo dizer assim: se ele tivesse chegado um pouquinho antes. Para Jesus, pessoal, Deus vai se manifestar na tua vida do jeito que você crê. Deus ele vai se manifestar na vida de uma pessoa do tamanho que você fizer ele ser. Se eu creio num Deus pequeno, ele se manifesta pequeno. Se eu creio num Deus grande, ele se manifesta grande. Não limite o poder de Deus. O mesmo Deus que tinha poder para curar Lázaro, também tinha poder para ressuscitá-lo, certo? Outra coisa, o mesmo Deus que te dá um fusquinha é o mesmo Deus que te dá um carro importado. O mesmo Deus que te dá condições para pagar uma dívida de R$10 é o mesmo Deus que te dá condições para pagar uma dívida de 3 milhões. O mesmo Deus que cura uma gripe é o mesmo Deus que cura câncer, que cura AIDS. Para Deus, a Bíblia diz: o que Deus falou, pastor? Para Sara, ora, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E digo mais, bispo, a Bíblia diz que Deus toma os oceanos na palma da mão. É que às vezes a gente tem uma visão humana das coisas e a gente quer reduzir a Deus ao tamanho da nossa mente, ao invés de expandir a nossa mente de acordo com a grandeza de Deus. Então, olha o Deus que nós cremos. Olha o Deus que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos seus pés. O Deus que toma os oceanos na palma da sua mão. Minha gente, esse é o nosso Deus. Poxa, esse é o Deus que nós cremos. Ora, pensando assim, nós não temos o porquê temer. Deus está conosco, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ainda que tudo esteja difícil, a Bíblia diz: não tem nada que seja difícil para o nosso Deus. Para Ele resolve tudo com toda a facilidade do mundo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Bispo, a minha situação está muito difícil para você, mas para Deus não tem nada difícil. Tanto é que Jesus chegou, parou de frente para o túmulo de Lázaro e falou: abram o túmulo, tire a pedra. Aí veio aqui a irmã de Lázaro, né? Marta, disse assim, tinha muita gente lá, né? Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que ele morreu, já está em processo de decomposição, não tem mais jeito. Bispo, nessa hora
Penso eu que Jesus respirou, mais ou menos respirou assim, fundo. mais né? ou menos assim, Senhor. Penso eu que Jesus respirou fundo, contou até 10. Escuta, eu já não te falei que se creres verás a glória de Deus? Está aqui, pastor, no Quer dizer, versículo. em outras palavras, presta atenção que vai dar tudo certo. No versículo 40. Né? Presta atenção quando eu falo que vai dar tudo certo. Eu já te falei. Porque ela já vinha atazanando o Senhor fazia um tempo, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquela coisa toda, né? Suponhamos que eu sou Jesus e o pastor agora é a irmã de Lázaro. Manda tirar a pedra lá. Tirar a pedra? É, tirar a pedra. Mas já era mal. Já é de 4 dias. Eu não te hei dito, criatura, que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Amém, gente? Amém? Aí ele gritou: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Ele nem tinha orado ainda, já estava agradecendo. Isso se chama fé. Agradeça antes mesmo do milagre acontecer. E de repente ele bradou em alta voz e disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que aquele homem que estava morto fazia 4 dias, em processo de decomposição, saiu, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então não dê a tua situação por perdido, por perdida, porque para Deus não tem situação perdida. Deus pode todas as coisas. Deus, ele pode tudo. Para Deus não tem nada que já passou da hora. Bispo, o senhor dizendo isso, me veio em mente João Batista dizendo assim, ó, pessoal, que o pessoal fala assim, ó, puxa, mas Deus deu um filho a Abraão aos 100 anos. João Batista falou assim, ó, não se maravilhe de Deus ter dado um filho a Abraão aos 100 anos, não. Ele pregava no deserto, tinha umas rochas ali, ele apontou para as rochas, falou: até dessas pedras Deus poderia dar filhos a Abraão. Compreende? Amém? Então não tem coisa difícil para Deus. Poxa, ele deu filhos a um homem de quase 100 anos, mas se ele poderia até das pedras dar filhos a Abraão, isso significa que se não tiver jeito, bispo, não tem mais jeito. Diga assim comigo: Deus dá um jeito. Amém? Só lembrar de mais um detalhe aqui, ó, que eu estou lendo aqui. Paulo e Silas, porque estavam pregando o evangelho, foram lançados na prisão. Significa que Deus não estava com eles? Jamais. A Bíblia diz que estavam na prisão cantando e orando a Deus. Creio que eles estavam orando, né? Ô Senhor, né? Nos tira daqui, Senhor. E nada, Deus, ó, em silêncio. E eles pensando: tá vendo o que eu ganhei? Tá vendo o que eu ganhei por estar pregando o evangelho? Estamos aqui nessa prisão, ó. Tá vendo tá vendo o que eu ganhei por causa de servir a Deus? E os dois orando, né? Eu sou Paulo, tá? Pode ser. Eu sou Paulo. Você é Silas. Você é Silas, tá bom? Nós estamos lá na prisão, nós dois. Oh, as mãos e os pés amarrados. Oh, Senhor, nos livra, meu Pai, dessa prisão. Ora aí, Silas. Oh, meu Deus, meu Pai, o Senhor pode nos dar o livramento? Poxa, estamos pregando o teu evangelho. Silas, tá doendo aqui, ó. Eu acho que foi onde me bateram. Você que quis ser o Paulo, hein? É que Paulo era mais surrado, viu, pessoal? Esse tem resposta para tudo. Tá doendo aqui também, ó. Ai. Ih, rapaz, ó, vazou a carne, hein? Nossa. Mas vamos continuar orando. O açoite aqui foi feio. Porque o diabo quer fazer o quê? Colocar incredulidade, né? O diabo queria que Paulo olhasse e falasse assim: Silas, cá entre nós. Eu acho que Deus nos deixou. E eles orando, e eles orando.
E eles orando, e eles orando, e eles orando. E a Bíblia diz que eles cantando, e nada, cadê Deus? Cadê Jesus? Mas como Deus sempre chega na hora H e fica em silêncio, a Bíblia diz que perto da meia-noite, enquanto eles cantavam, tem aquela canção que a gente gosta muito, e eu e você juntos somos a dupla mais desafinada da face da terra. Estava lá Paulo e Silas, né? Paulo falou assim: Silas, quase meia-noite e nada, nós já oramos demais, já cantamos. Aí lembraram daquela música do bispo Marcelo Crivella, né? Aleluia, porque a luta continua. Agora é você, Silas. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Vocês, aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente. Aleluia, vai em frente. No final a gente, aleluia, porque a luta continua. Aí veio o diabo na mente deles: desiste. Aí eles entraram: é que a gente não se rende, não se entrega, não se vende, mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura. Deus, eu canto Aleluia, aleluia. Vocês, bem forte. Oh, aleluia, Aleluia, porque a luta continua. aleluia, porque a luta continua. Bem forte. Aleluia, vai em frente. Aleluia, vai em frente. No final a gente No vence. final a gente vence. Aleluia, porque a luta Isso. continua. Deixa eu ouvir eles. Aleluia. Ó, me falaram que o povo de Prudente canta forte, hein? Ó, Porque a luta continua. aleluia, vai em frente, mais forte. Aleluia, vai em frente. No final a gente vence. Aleluia. Eu gosto dessa parte assim, ó. É que a gente não se rende. É que a gente não se rende, Assim, ó. não se entrega, não se vende, mesmo a vida sendo dura, mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura, Deus, eu canto aleluia, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, isso, aleluia, porque a luta continua. aleluia, vai em frente. Silas, aleluia, vai em frente. No final a gente vence. Aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Perto da meia-noite, eles cantando assim. Ô bispo, Parecia que o dia tinha acabado, o seu Cláudio está igual o Senhor Jesus, chegou na quarta vigília da madrugada. né? Chegou só no final para nos socorrer. Nós cantamos bem, né? Cantamos, bispo. Vai mentir para lá, rapaz. A hora que eles acabaram de cantar, Silas, quase meia-noite. Bispo, me Parecia permita, que- antes do senhor continuar, eu vou mandar uma foto para o senhor por e-mail. Domingo que vem a pastora Cristiane vai colocar no telão para vocês. Porque a Bíblia diz que eles foram presos aonde? No tronco. Alguém sabe o que é um tronco ou não? Sabe? Faz assim. O senhor sabe o que é um tronco? Um tronco era um objeto medieval que era uma tortura terrível. Só vocês vendo, vocês vão ver domingo que vem no telão. A pastora Cristiane vai colocar para vocês o que é um tronco. É difícil até simular, mas os pés eram presos num objeto de madeira. E as duas mãos também, eles ficavam nessa posição aqui, ó. Não dava nem para se mexer. E quando eu procurei descobrir o que é um tronco, bispo,
o Espírito Santo falou o seguinte para mim: vai ter momentos que seus pés e suas mãos vão estar atados. Haverá momentos que você vai se sentir impotente diante dos problemas da vida. Mas quando seus pés estiverem atados, quando suas mãos estiverem atados, a sua boca ainda vai poder cantar louvores e adorar a Deus. Então faça isso. E foi exatamente o que eles fizeram, cantando, 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 e Jesus nada de dar uma resposta, e a solução não vinha. Parecia que Deus tinha esquecido deles. A hora que eles terminaram, né? Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Terremoto, tremeu tudo, um rebuliço, as portas se abriram, e no último minuto, na última hora, perto da meia-noite, Deus se manifestou e Deus deu a vitória a eles. Tá certo? Então Deus fica em silêncio, mas nem que for perto da meia-noite, vai louvando, vai glorificando, vai orando. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus está em silêncio, mas Deus está com você. Deus está com você. Enquanto o pastor abre para mim para finalizar em Eclesiastes 7:8, olha para mim, por favor. Eu quero deixar duas frases de lembrete para vocês, que eu falei hoje de manhã. São duas frases que não são minhas, tá? Mas que eu uso essas frases constantemente, porque o diabo é o senhor das dúvidas, e ele quer o tempo todo nos fazer duvidar do poder de Deus. Ele quer o tempo todo fazer com que nós venhamos a pensar que Deus não está conosco, certo? Então, antes de eu falar essas frases, eu vou ler para você aqui, ó, Eclesiastes 7:8 diz: porque o fim das coisas é melhor do que o início. Diga comigo: o fim das coisas é melhor do que o início. Deus é fiel, gente. Amém? Tá difícil? Aguenta até o fim, porque o final será muito melhor do que o início, tá? E quando os problemas dessa vida, quando uma pessoa usada pelo diabo ou o próprio diabo falar para você que Deus não é com você, a primeira frase, você deve olhar e dizer o seguinte: ainda que um anjo desça do céu e diga que Deus não está comigo, eu não acredito. Às vezes tudo indica que Deus não está conosco, mas ainda que um anjo desça dos céus e diga para mim: Deus não está com você, eu vou dizer: eu não acredito. Ainda que tudo, situações, pessoas, problemas, um anjo desça do céu e diga: Deus não está com você, tudo aparenta que Deus não está com você, diga: eu não acredito. Outra coisa, segunda frase para finalizar. Quando o diabo, quando os problemas, quando a situação, ou até alguém olhar para você e falar assim: eu vou te vencer, olhe para a situação, para o diabo, para a pessoa e diga o seguinte: só se você passar por cima do cadáver de Jesus Cristo. Para me vencer, você vai ter que passar por cima do cadáver de Jesus Cristo. Para me vencer, você vai ter que passar por cima do cadáver de Jesus Cristo. Bispo, deixa eu dizer algo sobre passar em cima do cadáver do Senhor Jesus. É possível? Lá em Apocalipse, Jesus disse assim: eu sou aquele que esteve morto e reviveu, e vivo para todo sempre. Então eu quero ver quem é que vai passar por cima do cadáver de Jesus. Só que tem uma coisa, não é para vocês falarem isso aqui na igreja, não. Para vocês falarem quando você estiver frente a frente ao problema, quando você for afrontado por alguém, quando alguém quiser zombar da sua fé. Repete o versículo.
Por favor. Eu sou aquele que esteve morto e reviveu, e vivo para todo sempre. Foi isso que Jesus disse. Se ele vive para todo sempre, isso quer dizer que ele nunca mais vai ser um cadáver. Então é impossível alguém passar por cima do cadáver de Jesus Cristo. Está entendendo? E outra coisa que Deus disse: eis que eu irei adiante de vós. Lá em Isaías 45, versículos 1, 2 e 3: endireitarei caminhos tortos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Então, bispo, eis que eu irei adiante de vós. Adiante é onde? Na frente. Então, para alguém te derrubar, vai ter que passar pelo cadáver dele, porque ele já tomou a frente das nossas vidas. Então eu gostaria que você finalizasse repetindo exatamente isso, repetindo essa frase: eu falo, vocês repetem, e o pastor repete junto com vocês, tá? Para ficar bem forte, para o diabo ouvir, para o problema ouvir. Diga assim comigo: problema. Problema. Tá fraco. Problema. Problema. Inimigos. Inimigos. Diabo. Diabo. Satanás. Satanás. Para você me vencer, você vai ter que passar por cima do cadáver de Jesus Cristo. E isso é impossível. Amém? Graças a Deus. Uma sala de palmas bem forte para Jesus, mais forte que você puder. A ti, Senhor, toda a honra, a ti, Senhor, toda a glória, a ti, Senhor Jesus. Bem forte, gente, bem forte. A ti, Senhor, todo louvor. Amém. E graças a Deus. Isso. Eu sei que o tempo já está avançado. Só mais 2 minutinhos para eu dizer uma coisa sobre Jesus ter andado sobre as águas. Um pouquinho antes, Jesus despediu a multidão foi para um lado, despediu os discípulos para o outro, e sabe o que ele foi fazer? Ficar a sós com Deus. Sabe qual é o segredo para você permanecer de pé diante dos embates da vida? Você tem que ter momentos a sós com Deus. Quando ele apareceu andando sobre as águas, aquela imagem aparentemente surreal que os discípulos viam, era a imagem de um homem que minutos antes esteve a sós com Deus. Então, cada vez que um homem na Bíblia esteve a sós com Deus, ele apareceu de maneira surpreendente. Moisés esteve a sós com Deus no Monte Sinai por 40 dias, e quando ele desceu, o rosto resplandecia. Jesus Cristo esteve a sós com Deus e apareceu andando sobre as águas. Vai ter momentos que todo mundo vai achar que você perdeu, que você está acabado. Sabe o que você faz? Você pode dobrar os joelhos, pode ser até no banheiro, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua casa. Aquele momento a sós com Deus, eu vou lhe dizer uma coisa: você pode dobrar os joelhos em pedaços, mas você vai se levantar. Eu estou falando do que eu aprendi com esse homem aqui que está diante de vocês, e apliquei na minha vida, e funcionou. Você pode dobrar os joelhos em pedaços, mas você vai se levantar um tiro de canhão. Amém? Eu já vi muitos amigos nossos que começaram com a gente, bispo, e não estão mais em cima do altar. Por quê? Porque infelizmente cederam às tentações, aos problemas da vida. Mas você tem que aprender uma coisa: a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você de repente fica o tempo todo tentando ser forte na sua própria força, e a Bíblia não manda ser forte na sua própria força. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se quiserem nos vencer, vão ter que passar por cima do cadáver do nosso Deus. Em nome de Jesus.